Havia uma frase que meu marido gostava de repetir nos jantares, sempre no momento em que os convidados já tinham bebido o suficiente para achar tudo engraçado. A Marilene aqui é o meu descanso. Enquanto eu suo lá fora, ela cuida do sofá. Todos riam. Eu ria também, porque era mais fácil rir do que explicar. Explicar o quê, afinal? Que às 5 da manhã eu já estava de pé conferindo a agenda dele antes que ele acordasse? Que fui eu quem sentou com o contador durante 7 anos, porque Otávio não tinha paciência para números que não fossem o saldo final? Que a casa em que aqueles convidados comiam, com a laje de granito importado que ele tanto exibia, tinha sido comprada com o dinheiro que sobrou de uma venda que eu negociei? Não. Era mais fácil rir. Rir e recolher os pratos. Eu me chamo Marilene Fontana. Tenho 51 anos. E por 26 deles fui casada com Otávio Brendler. Moramos num bairro alto de Curitiba, dessas ruas onde as árvores são mais antigas que as casas e onde ninguém fala alto na calçada. Temos 2 filhos, a Helena, de 23, que estuda arquitetura, e o Bruno, de 19, que ainda estava tentando decidir o que queria da vida, o que para Otávio era motivo de vergonha e para mim apenas juventude. Conto tudo isso para que você entenda o tamanho do silêncio em que eu vivia. Não era um silêncio de sofrimento evidente. Era pior. Era um silêncio confortável, acolchoado, dessas coisas que a gente aprende a não questionar, porque questionar dá trabalho e a vida já é cheia de trabalho. Otávio tinha uma revenda de máquinas agrícolas herdada do pai. Ia bem, mas nunca tão bem quanto ele contava nos tais jantares. Eu sabia disso porque, apesar da piada do sofá, era eu quem entendia o balanço. Ele me deixava cuidar da parte chata, as planilhas, os fornecedores, as conversas com o banco, porque tinha certeza de que aquilo não valia nada. Poder para ele era o que aparecia. E o que aparecia era ele apertando mãos no showroom. O que ninguém sabia, nem meus filhos, nem minhas irmãs. Nem eu mesma até 3 semanas antes daquele dia. É que minha vida estava prestes a virar do avesso. Começou com um telefonema de um número de São Paulo que eu quase não atendi. Era uma tarde de terça-feira, cinza como quase todas as tardes de Curitiba naquela época do ano. Eu estava na cozinha, escorrendo um feijão, com um pano de prato no ombro, quando o celular vibrou na bancada. Escritório Vasconcelos & Aidar Advogados, dizia a tela. Achei que fosse golpe. Quase deixei tocar até parar. A mulher do outro lado tinha uma voz treinada em dar más notícias com delicadeza. A senhora é sobrinha do senhor Ademar Fontana? Ademar, meu tio. O irmão mais velho do meu pai, aquele de quem a família não gostava de falar. Nos anos 80, ele tinha ido embora para São Paulo depois de uma briga feia por causa de dinheiro. Terras, herança, essas coisas que rasgam famílias inteiras. E nunca mais voltou. Eu o vira talvez 3 vezes na vida, sempre criança. Lembrava de um homem de bigode grosso e mãos grandes que me dava bala de coco e não falava quase nada. Meu pai morreu sem se reconciliar com ele. Eu achava que o tio Ademar também já tinha morrido, honestamente. Sou, respondi, ainda com o pano de prato no ombro. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. O tio Ademar tinha morrido sim, mas 3 meses antes e não 20 anos como eu imaginava. E tinha morrido rico. Muito rico. Enquanto a família em Curitiba dividia terrenos em briga, ele construíra, do zero, uma rede de estacionamentos e depois um punhado de imóveis comerciais no centro de São Paulo. Nunca se casou, nunca teve filhos. E por algum motivo que eu levaria semanas para entender, deixara quase tudo para mim. A senhora está sentada? A advogada perguntou. Eu não estava. Sentei. O número que ela disse não cabia na minha cabeça. 130 milhões de reais, entre aplicações e imóveis, mais um prédio inteiro na região da Avenida Paulista, com lojas no térreo e escritórios alugados nos andares de cima. Um patrimônio que rendia sozinho, todo mês, mais do que Otávio faturava em 1 ano na revenda. Eu ri. Foi a única coisa que consegui fazer. Ri sozinha na cozinha, com o feijão esfriando, porque a vida às vezes é tão absurda que o corpo não sabe se chora
ou gargalha. Depois desliguei e fiquei olhando pela janela, para o quintal onde as hortênsias que eu plantava havia 10 anos começavam a murchar com o frio. E a primeira coisa que pensei, a primeira, juro, não foi em carro, nem em viagem, nem em joia. Foi: agora o Otávio vai ter que me respeitar. Que ingênua eu era! Que ingênua! A advogada me pediu discrição. Havia detalhes do inventário a resolver, uma tia distante de São Paulo que já ameaçava contestar o testamento, questões de imposto. Não movimente nada, não comente com muita gente, deixe a papelada andar, ela disse. Marcamos uma viagem minha a São Paulo para dali a algumas semanas, para assinar documentos e conhecer o tal prédio. Guardei o segredo. E olhando para trás, guardar aquele segredo foi a coisa mais inteligente que fiz na vida, embora na época me pesasse na consciência como uma traição. Mas alguma coisa mudou em mim naquelas semanas, mesmo em silêncio. Comecei a reparar. É engraçado como o dinheiro, mesmo antes de a gente tocar nele, muda a forma como a gente enxerga. Eu passei a olhar para Otávio de outro jeito, não com raiva ainda, mas com atenção. Como quem, depois de anos, tira o pó de um quadro e começa a reparar nas rachaduras da moldura. E rachaduras não faltavam. Ele andava chegando tarde, com desculpas que já nem se davam ao trabalho de ser criativas. Reunião com fornecedor. O pessoal chamou para tomar uma. O celular, que antes ficava largado em qualquer canto, agora dormia virado para baixo, e ele o levava até para o banheiro. Comprou perfume novo. Começou a fazer academia aos 49 anos, depois de 2 décadas jurando que malhar era coisa de gente sem o que fazer. Eu vi, mas fingi que não via, porque uma parte de mim não queria saber, e outra parte, a parte que tinha acabado de descobrir que era dona de um prédio na Paulista, mandava esperar. Foi a Helena, minha filha, quem, sem querer, me deu a peça que faltava. Era um sábado. A Helena tinha voltado da faculdade e estava mexendo no notebook na mesa da sala enquanto eu passava roupa ao lado. De repente, ela franziu a testa. Mãe, quem é Cláudia Esperandio? O nome não me dizia nada. Não sei, filha. Por quê? O pai marcou a gente num álbum de fotos compartilhado sem querer, acho. Tá aparecendo aqui no meu e-mail. Tem umas fotos dele com uma mulher. Deve ser coisa do trabalho, né? Ela virou a tela para mim, já meio sem graça, do jeito de quem percebe tarde demais que devia ter ficado calada. E ali estava. Otávio, de braço dado com uma mulher de uns 40 anos, cabelo louro escovado, óculos escuros na cabeça, sorrindo num restaurante à beira de uma represa que eu conhecia. Ficava a 2 horas de Curitiba, num daqueles fins de semana em que ele me dizia estar viajando a trabalho. Não era uma foto. Eram dezenas. Meses e meses catalogados naquele álbum, viagens que eu achava que eram feiras de máquinas, jantares, um hotel na serra, um pôr-do-sol qualquer com as mãos deles entrelaçadas sobre a mesa. Cláudia Esperandio. Eu descobriria depois que era corretora de imóveis, sócia numa imobiliária do bairro, divorciada, sem filhos. Uma mulher bonita e prática, do tipo que sabe o que quer e não perde tempo se desculpando por isso. O engraçado, e eu preciso ser honesta aqui, é que não desabei, não gritei, não chorei na frente da minha filha. Alguma coisa dentro de mim, que vinha se enrijecendo havia semanas, apenas terminou de virar pedra. Eu sorri para a Helena, disse que provavelmente era coisa do trabalho mesmo, que ela não se preocupasse, e continuei passando a camisa que estava na minha mão. Passei até o vinco ficar perfeito. Naquela noite, deitada ao lado de um homem que roncava tranquilo, como quem não devia nada a ninguém, eu tomei 3 decisões. A primeira, não contaria sobre a herança, nem para ele, nem para ninguém, até que tudo estivesse assinado, registrado, blindado. A segunda, descobriria tudo sobre a Cláudia Esperandio e sobre o que exatamente Otávio andava planejando, porque um homem não faz academia e compra perfume por diversão. Um homem faz isso quando está se preparando para trocar de vida. E a terceira decisão, a que mais me assusta até hoje quando penso nela, foi que, quando chegasse a hora, eu não seria a vítima da história.
Eu seria quem escreveria o final. As semanas seguintes foram as mais estranhas da minha vida. Por fora, eu era a mesma Marilene do sofá. Fazia o feijão, regava as hortênsias que sobreviveram, perguntava a Otávio se ele queria mais café. Por dentro, eu tinha me transformado numa espécie de detetive silenciosa. Comecei pelo básico, aquilo que eu sempre soube fazer melhor que ele: os números. Entrei nas contas da revenda com o acesso de administradora que ele mesmo, anos antes, tinha me dado por preguiça de fazer as coisas. E foi ali que a história começou a ficar interessante. Otávio andava tirando dinheiro da empresa. Não muito de uma vez, mas com constância. Retiradas classificadas como despesa operacional, que não batiam com nota nenhuma. Havia pagamentos para uma tal Sperandio Negócios Imobiliários Ltda, que quando fui checar, era justamente a empresa da Cláudia. E havia algo pior. Ele tinha começado, 2 meses antes, a passar imóveis para o nome dela. Um terreno em Pinhais, uma sala comercial. Coisas que estavam no nome da revenda, que era metade minha por regime de bens, sendo silenciosamente transferidas para a amante como se fossem negócios. Ele estava me roubando. Estava esvaziando o patrimônio do casamento antes de pedir o divórcio, para que quando a partilha chegasse, sobrasse o mínimo possível para eu dividir. E fazia isso com a ajuda profissional da mulher com quem me traía. A corretora não era só amante, era cúmplice e das boas. Eu poderia ter ido à delegacia. Poderia ter contratado um advogado ali mesmo e explodido a bomba. Mas lembra da terceira decisão? Eu não queria só ganhar. Eu queria que eles vissem. Queria estar na sala, olhando nos olhos dos dois, quando o chão sumisse debaixo deles. Então, eu fiz o que aprendi a fazer melhor em 26 anos de casamento. Esperei, organizei e guardei tudo. Tirei cópias de cada extrato, cada transferência, cada e-mail que ele deixava aberto por descuido. Montei uma pasta, literalmente uma pasta física, verde, dessas de escritório, que eu guardava na casa da minha irmã Neuza, a única pessoa em quem confiei. Neuza, que sempre desconfiou de Otávio, chorou quando viu tudo aquilo. Eu não chorei. Eu já tinha passado da fase de chorar. E no meio disso tudo, marquei minha viagem a São Paulo. Contei para Otávio que ia visitar uma amiga antiga que estava doente. Ele nem levantou os olhos do celular. Vai, aproveita, disse, e eu quase ri da facilidade com que ele me dispensava. Ele já estava com a cabeça em outro lugar, em outra mulher, em outra vida. Em São Paulo, tudo se tornou real. A advogada, uma mulher chamada Regina Aidar, me recebeu num escritório com vista para a cidade e colocou na minha frente a papelada que transformava aquele número absurdo em algo concreto. Assinei. Conheci o prédio. 9 andares, o térreo com 3 lojas, os escritórios de cima alugados para empresas que eu nunca tinha ouvido falar. Subi até a cobertura e olhei para São Paulo pensando no tio Ademar, aquele homem de bigode e balas de coco, que talvez tivesse me deixado tudo aquilo justamente porque, entre todos os Fontana, eu era a única que nunca tinha brigado com ele por dinheiro. A única que nunca quis nada dele. A ironia não me escapou. Foi lá, naquela cobertura, que a Regina me deu o conselho que mudou tudo. Eu tinha contado a ela, sem querer, sobre Otávio, sobre a Cláudia, sobre as transferências. Ela me ouviu com a paciência profissional de quem já viu de tudo, e depois disse: Marilene, escuta o que vou te falar. Você não vai contar nada dessa herança para o seu marido. Você entendeu? Nada. Herança recebida durante o casamento, mesmo em comunhão parcial, é bem exclusivo seu. Ele não tem direito a 1 centavo disso. Mas se ele descobrir agora, um homem desses vai inventar 1000 formas de te enrolar, de arrastar o divórcio, de tentar provar que teve algum esforço comum. Deixa ele pedir o divórcio achando que você não tem nada. Deixa ele mostrar as cartas primeiro. E aí, quando ele já estiver comprometido com a versão dele, você mostra as suas. Eu perguntei sobre as transferências, sobre os imóveis que ele estava passando para a Cláudia. Regina sorriu, um sorriso que eu aprenderia a admirar. Isso, minha querida, chama-se fraude-ameação.
Ele está dilapidando o patrimônio comum para te prejudicar na partilha. É ilegal, é reversível na justiça e, se você tiver provas, e pelo que você me contou, você tem provas de sobra. É a coisa mais burra que ele podia estar fazendo. Guarda tudo. Não fala nada. Deixa ele cavar o próprio buraco. Voltei de São Paulo outra mulher. Não pela herança, embora ela ajudasse. Claro que ajudava. Mas porque eu finalmente tinha entendido uma coisa que 26 anos de casamento tinham me feito esquecer. Eu era competente. Eu era inteligente. O silêncio confortável em que eu vivia nunca tinha sido falta de capacidade. Tinha sido uma escolha, minha e dele, para que ele brilhasse. E eu estava cansada de escolher isso. O golpe deles veio mais rápido do que eu esperava. E, de certa forma, foi um presente que o destino me deu, porque me poupou de ter que decidir a hora certa. Eles decidiram por mim. Foi numa sexta-feira de junho. Eu tinha ido buscar o Bruno na casa de um amigo e a Helena tinha pegado carona comigo na volta de uma aula. Voltamos os três juntos, conversando bobagem no carro, os meninos brigando pelo rádio como quando eram pequenos. Lembro de estar quase feliz naquele trajeto, apesar de tudo. Ou talvez justamente por causa de tudo, porque eu já sabia que aquele capítulo da minha vida estava perto do fim, e há uma leveza estranha em saber que uma coisa ruim está terminando, mesmo que você ainda não saiba como. Chegamos em casa e havia um carro estranho na frente. Um SUV branco, novo, com uma plaquinha de imobiliária no vidro. Meu estômago apertou, mas eu mantive o rosto neutro. Os meninos entraram na frente. Eu entrei atrás, com a bolsa no ombro e as chaves ainda na mão. Na sala da minha casa, sentados no meu sofá, aquele mesmo sofá da piada, estavam Otávio e Cláudia Esperandio. Lado a lado. Sobre a mesa de centro, uma pasta aberta com documentos. Otávio de terno, num sábado, o que já dizia tudo. Cláudia com um tailleur claro, pernas cruzadas, um sorriso de quem já ensaiou aquela cena no espelho. Marilene, disse Otávio, levantando-se com uma solenidade ridícula. Precisamos conversar. As crianças que subam, por favor. As crianças. 23 e 19 anos. Mas para ele era conveniente que fossem crianças naquele momento. Eles ficam, eu disse. Foi a primeira vez em muito tempo que eu contrariei o Otávio na frente de outra pessoa, e vi no rosto dele um lampejo de surpresa. A Helena entendeu, na hora, que alguma coisa grave estava acontecendo e pôs a mão no ombro do irmão. Ficaram os dois de pé, junto à escada, e eu agradeci em silêncio por eles estarem ali. Eu queria testemunhas. Eu queria que meus filhos vissem tudo. Não a humilhação da mãe, mas o que a mãe faria com ela. Marilene. Otávio recomeçou, no tom paciente de quem explica algo óbvio para alguém lento. Eu vou ser direto porque você merece a verdade. Eu quero o divórcio. Faz tempo que a gente não é mais nada um do outro. Eu conheci uma pessoa, a Cláudia, e a gente quer construir uma vida juntos, de forma honesta, sem esconder mais nada. Honesta. Ele usou a palavra honesta. Já preparei tudo. Ele continuou apontando para a pasta. Conversei com um advogado. A gente pode fazer isso de forma civilizada. Você fica com uma pensão razoável. Os meninos já são grandes. A casa a gente vende e divide e... E o resto? Eu perguntei calma. Os terrenos? A sala comercial em Pinhais? As despesas operacionais da revenda? O sorriso da Cláudia oscilou pela primeira vez. Otávio piscou. Que conversa é essa? Foi aí que Cláudia decidiu se meter. Talvez ela achasse que Otávio estava perdendo o controle da cena e que precisava de uma mão firme. Grande erro. Ela se levantou, ajeitou o tailleur e me olhou de cima a baixo com aquele desprezo tranquilo que só as pessoas muito seguras de si mesmas conseguem ter. Olha, Marilene, eu vou falar uma coisa de mulher para mulher, porque acho que você precisa ouvir. Ela deu um passo à frente. Você teve 26 anos com esse homem. 26 anos morando de graça, sem trabalhar, vivendo do suor dele. Está na hora de aceitar a realidade e sair com dignidade. Não faz uma cena. Ninguém aqui quer te ver sofrer. Mas convenhamos,
Você foi um peso na vida do Otávio por tempo demais. Você foi... Ela procurou a palavra e a encontrou com um pequeno sorriso. Uma parasita. Vivendo de um homem que te sustentou por décadas. Agora deixa ele viver. Parasita. A palavra ficou boiando no ar da minha própria sala. Meus filhos, junto à escada, prenderam a respiração. O Bruno deu um passo à frente, o rosto vermelho, mas eu levantei a mão e ele parou. Aquela batalha era minha. E eu, que passei semanas me preparando para aquele exato momento, que ensaiei 1000 respostas na cabeça, não disse nada de imediato. Apenas coloquei a bolsa devagar sobre a mesa. Puxei uma cadeira. Sentei. Cruzei as mãos no colo, como uma professora esperando a turma se acalmar. E sorri. Parasita. Repeti, saboreando a palavra. Interessante. Você sabe, Cláudia, eu passei anos me perguntando o que exatamente eu era neste casamento. Otávio aqui gostava de me chamar de descanso. Nos jantares, na frente dos amigos, ele dizia que eu cuidava do sofá enquanto ele suava lá fora. Olhei para o Otávio. Você lembra dessa piada, querido? Todo mundo ria. Eu ria também. Otávio abriu a boca, mas eu continuei. Só que tem uma coisa que vocês dois não sabem, e eu vou contar com muito prazer, porque faz tempo que eu espero por este momento. Peguei a bolsa de novo, tirei de dentro dela uma pasta verde e coloquei sobre a mesa de centro, ao lado da papelada do divórcio deles. Vamos começar pela casa. A casa a gente vende e divide, Otávio disse, tentando retomar o controle. Já falei. A casa não é sua para vender, eu disse. A casa é minha. Silêncio. Do que você está falando? Ele riu, mas foi um riso nervoso. A casa está no nome dos dois. Estava, eu corrigi. Otávio, você lembra de 4 anos atrás, quando a revenda passou por aquele aperto e o banco quase tomou tudo? Você lembra que precisou de garantia e a casa entrou na negociação e eu passei semanas indo e voltando do cartório e do banco enquanto você suava lá fora? Você assinou um monte de papel que eu levava, sem ler nenhum, porque ler papel era coisa chata, coisa de parasita, né? Abri a pasta. Uma dessas assinaturas era a sua concordância com a dação da sua parte da casa para quitar uma dívida que a empresa tinha comigo. Eu tinha emprestado dinheiro do meu FGTS e de uma poupança que herdei da minha mãe para a sua empresa não quebrar. Está tudo aqui. Registrado, com firma reconhecida. A casa é minha há 4 anos, meu amor. Você mora aqui de favor. Você é que está morando de graça. O rosto do Otávio foi perdendo a cor devagar, como quem se lembra, aos poucos, de ter feito exatamente aquilo que estava sendo descrito. Porque ele tinha feito. Assinou sem ler. Confiou em mim para cuidar do chato, e o chato tinha dentes. Cláudia, ao lado dele, olhava dele para mim, o sorriso já morto no rosto. Isso não pode, começou o Otávio. Pode. E tem mais. Puxei a segunda folha da pasta. Vamos falar das transferências. Nos últimos 2 meses, você andou passando bens da revenda para a Esperândio Negócios Imobiliários. Um terreno em Pinhais. Uma sala comercial no Batel. Tudo classificado como negócio. Tudo pela imobiliária da sua namorada aqui. Olhei para a Cláudia. Você fez bom trabalho, aliás. As escrituras estão impecáveis. Pena que sejam prova de crime. Não existe crime nenhum, Cláudia disse, mas a voz dela tinha perdido a firmeza. São negócios legítimos, com contrato, com... Chama-se fraude-ameação. Eu disse, repetindo as palavras da Regina com o prazer de quem devolve uma frase bem afiada. Dilapidação de patrimônio comum às vésperas de um divórcio, com o objetivo de prejudicar a partilha. É reversível na justiça todas essas transferências. E como você participou de todas elas, sabendo exatamente o que estava fazendo, você deixou de ser só a amante. Você virou cúmplice. Fiz uma pausa. Você é corretora, Cláudia. Tem Cresci. Sabe o que acontece com o seu registro profissional quando isso vira processo? Foi ali que o sorriso dela desabou de vez. Porque a Cláudia, diferente do Otávio, era esperta.
Ela entendeu na hora o tamanho do buraco. Otávio ainda achava que era uma discussão de casal. Cláudia já tinha percebido que era o fim de uma carreira. Otávio, ela disse baixinho, virando-se para ele. Você me disse que estava tudo resolvido. Você me disse que ela não sabia de nada. E eu não sabia, eu respondi por ele. Até que soube. E aí, em vez de gritar, em vez de chorar, em vez de fazer a cena que vocês estavam esperando, eu guardei tudo, folhinha por folhinha. Bati de leve na pasta verde. Vocês têm ideia de quanta coisa a gente descobre sobre uma pessoa quando essa pessoa acha que a gente é burra demais para reparar? Otávio se levantou, tentando recuperar alguma autoridade. Ótimo, você tem seus papéis, que bom para você. Mas eu também tenho advogado, Marilene, e a gente vai discutir isso na justiça como gente civilizada. Você não vai me intimidar com uma pasta verde. Eu quase senti pena dele naquele momento. Quase. Otávio, senta. Eu ainda não terminei, e o melhor eu guardei para o final. Ele não sentou, mas também não saiu. A curiosidade, ou o medo, o mantiveram de pé. Você quer o divórcio? Perfeito. Eu também quero. Aliás, eu quero há mais tempo do que você imagina. Mas você entrou aqui hoje achando que estava dando o golpe, achando que ia me deixar com uma pensãozinha e a metade de uma casa que nem é sua. Você entrou aqui me chamando de peso, deixando a sua namorada me chamar de parasita na frente dos meus filhos. Então agora você vai me escutar até o fim. Respirei fundo. E contei. 3 semanas atrás, eu recebi um telefonema de um escritório de advocacia de São Paulo. Você lembra do meu tio Ademar? Claro que não lembra. Você nunca prestou atenção na minha família. O irmão do meu pai que foi embora para São Paulo antes de você e eu casarmos. Pois é, ele morreu. E por um motivo que eu ainda estou entendendo, ele me deixou tudo o que tinha. Fiz uma pausa. O silêncio na sala era absoluto. Até a Helena e o Bruno na escada tinham parado de respirar. 130 milhões de reais, eu disse, devagar, para que cada sílaba tivesse tempo de fazer efeito. E um prédio inteiro na Avenida Paulista, que agora, depois de todos os papéis assinados na semana passada, está no meu nome, só no meu. Porque herança recebida durante o casamento, meu querido, é bem exclusivo. Você não tem direito a 1 centavo, nem você, nem sua namorada, nem o advogado de vocês. A palavra milhões ficou ecoando. Viu Otávio buscar uma cadeira sem olhar, encontrá-la de raspão, sentar-se meio de lado. Vi a Cláudia levar a mão à boca. E pela primeira vez naquela tarde, o silêncio da minha sala não era o silêncio confortável e acolchoado da minha vida antiga. Era o silêncio de 2 pessoas percebendo que tinham apostado tudo na mesa errada. Deixa eu explicar o tamanho da burrice que vocês fizeram, continuei, e havia agora um prazer quase perverso na minha calma. Se você tivesse sido um homem decente, Otávio, se você tivesse chegado em casa e dito, Marilene, eu não te amo mais, vamos nos separar bem, eu teria dividido tudo com você. Talvez não a herança, porque a lei não me obrigava, mas eu teria sido generosa. 26 anos valem generosidade. Eu teria te dado a sua paz, e você teria ido embora com dignidade. Mas você não fez isso. Você me traiu por meses. Você começou a me roubar. Você trouxe a sua amante para dentro da minha casa, sentou os 2 no meu sofá e deixou ela me chamar de parasita na frente dos meus filhos. Vocês entraram aqui hoje para me humilhar. E é por isso que eu não vou ser generosa. Vou ser justa. E justiça, Otávio, vai te custar muito mais caro do que generosidade custaria. Peguei o celular e disquei um número que eu já tinha salvo havia dias, esperando exatamente por aquele momento. Regina! Boa tarde, é a Marilene. Estou com meu marido e a advogada, quer dizer, a corretora dele aqui, na minha frente. Pode falar. Coloquei no viva voz e apoiei o celular na mesa de centro entre a pasta do divórcio deles e a minha pasta verde. A voz da Regina Aidar preencheu a sala, firme e clara. Boa tarde, Sr. Otávio, meu nome é Regina Aidar, sou advogada da Sra. Marilene. Já estou com toda a documentação que ela reuniu, incluindo os comprovantes de transferência fraudulenta de bens do casal para a empresa da Sra. Cláudia Esperandio nos últimos 60 dias.
Amanhã pela manhã, vamos protocolar uma ação de divórcio litigioso, cumulada com pedido de anulação dessas transferências e ressarcimento ao patrimônio comum. A senhora Cláudia responderá solidariamente e vamos comunicar o CRECI-PR sobre a conduta. Recomendo fortemente que os senhores procurem seus próprios advogados. Estou à disposição. E desligou. O efeito daquilo foi melhor do que qualquer coisa que eu poderia ter dito, porque vinha de fora. Vinha de uma mulher com nome, sobrenome, escritório e vista para São Paulo. Não era mais a Marilene do sofá falando. Era a máquina inteira do mundo real caindo sobre a cabeça deles. Cláudia foi a primeira a reagir, e a reação dela foi exatamente aquela que eu esperava de uma mulher prática. Ela virou para o Otávio, não para me atacar, mas para se salvar. Você me disse que estava tudo certo, ela sibilou, e agora não havia mais nenhum verniz de elegância na voz dela. Você me disse que ela era uma coitada, uma dona de casa que não entendia nada, que ia assinar qualquer coisa. Você me botou nessa. Você me fez transferir aqueles imóveis dizendo que era seguro. Cláudia, calma. Otávio tentou. Calma? Ela quase gritou. Eu vou perder meu CRECI. Eu vou responder processo. Por sua causa. Por causa de uma vingançazinha sua que deu completamente errado. E ali, na minha sala, eu assisti a coisa mais reveladora de todas. O casal perfeito, a vida honesta que iam construir juntos, desmoronando em tempo real, cada um empurrando a culpa para o outro. Não durou nem 5 minutos a solidariedade deles. A primeira ameaça de verdade viraram 2 estranhos brigando pela última cadeira no naufrágio. O Otávio olhou para mim e por um instante achei que ele fosse implorar. Em vez disso, ele fez a última coisa que ainda tinha para fazer. A única coisa que sabia fazer. Tentou me diminuir. Você acha que ganhou alguma coisa? Ele disse, a voz trêmula de raiva. Você acha que esse dinheiro te faz melhor? Você vai continuar sendo a mesma mulher amarga que sempre foi. Ninguém vai te aguentar. Nem com 130 milhões. Eu me levantei, devagar, e dei a volta na mesa de centro até ficar perto dele, perto o suficiente para que só ele me ouvisse bem, embora eu falasse alto o bastante para todos. Otávio, você tem razão numa coisa. O dinheiro não me faz melhor. Eu sempre fui melhor. O dinheiro só me deu permissão para parar de fingir que não era. Peguei a pasta do divórcio deles, aquela que eles tinham trazido, e coloquei nas mãos dele. Leva isso. Você vai precisar mostrar para o advogado que você vai ter que contratar. E, Otávio? Da próxima vez que você chamar alguém de parasita, olha primeiro em quem está morando de graça na casa de quem. Eles saíram. Não sei descrever direito como foi, porque a memória embaralha essas coisas. Sei que a Cláudia saiu na frente, rápido, sem olhar para trás, o salto batendo forte no piso que eu tinha escolhido 10 anos antes. Sei que o Otávio ficou um instante parado na porta, olhando para os filhos, esperando talvez que um deles dissesse alguma coisa, tomasse o partido dele. Nenhum dos dois disse nada. A Helena tinha os braços cruzados. O Bruno olhava o pai como se olhasse um estranho. E o Otávio, que sempre soube ler uma sala, entendeu que naquela ele não tinha mais lugar. Foi embora. O SUV branco deu ré na minha calçada e sumiu na esquina. E na minha sala ficou o silêncio de novo. Mas era outro silêncio. Não o acolchoado, não o confortável. Era o silêncio de uma casa depois de uma tempestade, quando o vento para e a gente percebe, surpresa, que o telhado ainda está lá. Foi a Helena quem quebrou primeiro. Ela veio até mim, me abraçou forte e começou a chorar. Chorava por mim, eu acho, e um pouco por ela, por todos os jantares em que também tinha ouvido o pai fazer a piada do sofá e não tinha entendido o quanto aquilo me feria. O Bruno veio atrás, desajeitado como sempre, e nos abraçou aos dois de uma vez, do jeito de menino grande que não sabe o que fazer com as mãos. Mãe, o Bruno disse, a voz abafada no meu ombro, você é fera. E eu ri. Ri de verdade, pela primeira vez em não sei quanto tempo, uma risada que vinha de um lugar fundo que eu achava que tinha secado. Ri porque era verdade. Eu era fera.
sempre tinha sido. Só tinha passado 26 anos, deixando outra pessoa levar o crédito. O divórcio levou quase 1 ano. Não foi limpo porque Otávio, encurralado, ainda tentou de tudo. Contestou, recorreu, alegou esforço comum, contratou 2 advogados que abandonaram o caso quando perceberam o tamanho do rombo. Mas a Regina era boa, e eu tinha a pasta verde. As transferências para a Cláudia foram anuladas uma a uma. O terreno de Pinhais e a sala do Batel voltaram para o patrimônio do casal e depois, na partilha, vieram para mim como parte da minha meação, porque, no fim, o próprio esforço dele em me roubar virou prova contra ele. A Cláudia Esperandio respondeu ao processo administrativo no Cresci. Não sei o desfecho final. A certa altura, parei de acompanhar, porque a vida ficou grande demais para caber naquele rancor. Sei que a imobiliária dela fechou. Sei que ela e o Otávio não ficaram juntos nem 6 meses depois daquela tarde. A vida honesta que iam construir durou o tempo de uma primavera. O Otávio ficou com a revenda. Eu não quis, deixei para ele. Foi a única generosidade que sobreviveu à minha raiva. Mas era uma revenda menor do que ele contava nos jantares, e sem mim, cuidando dos números, começou a afundar. Da última vez que ouvi falar, ele tinha vendido o showroom e trabalhava representando uma marca de tratores para outra pessoa. Suando lá fora, como ele gostava de dizer. Só que agora o suor era de verdade, e não tinha ninguém no sofá esperando com o feijão pronto. Eu não sinto alegria com isso. Ou sinto, não sei. Aprendi que a gente pode sentir várias coisas ao mesmo tempo e todas serem verdadeiras. Sinto uma paz enorme. Sinto, de vez em quando, uma tristeza antiga por 26 anos que poderiam ter sido diferentes. E sinto, sim, confesso, uma satisfação miúda e humana toda vez que lembro do rosto dele perdendo a cor quando eu disse a palavra milhões. A gente não é feito de santo. A gente é feito de gente. Mudei para São Paulo por um tempo, para cuidar de perto do prédio do tio Ademar e aprender a ser dona de alguma coisa que não fosse um lar. Descobri que gostava daquilo. Descobri que os números que eu sempre soube ler serviam para muito mais do que segurar a empresa de um homem que me achava burra. Contratei gente, reformei o térreo, renegociei aluguéis. O prédio, que já rendia sozinho, passou a render melhor. O tio Ademar, onde quer que esteja, deve estar rindo daquele bigode. A Helena se formou. Projetou de presente para mim uma casa nova. Não a antiga, cheia de fantasmas, mas uma casa minha do começo ao fim, com um jardim onde as hortênsias dessa vez não morrem no frio. O Bruno finalmente decidiu o que queria. Foi estudar gestão e às vezes me liga para perguntar sobre balanço, sobre fluxo de caixa, sobre as coisas chatas. Eu ensino. E cada vez que ensino, é como se estivesse desfazendo, um pouco, o silêncio de todos aqueles anos. Às vezes à noite, eu me pego pensando na mulher que eu era naquela cozinha, com o pano de prato no ombro, rindo da própria humilhação para não dar trabalho a ninguém. Tenho vontade de voltar no tempo e sentar do lado dela e dizer: escuta, você não é o descanso de ninguém, você não é o sofá, você é a casa inteira. E um dia, mais cedo do que você imagina, todo mundo vai descobrir isso, inclusive você. Mas não dá para voltar no tempo. Então eu faço a única coisa que dá. Vivo, agora, como aquela mulher merecia ter vivido a vida toda. Otávio me chamou de parasita. Bem, foi a namorada dele quem disse a palavra, mas ele deixou, e deixar é dizer. Me chamaram de parasita no meu próprio sofá, na minha própria casa, achando que eu não tinha nada além do que ele me dava. Eles descobriram, da pior forma possível, que a casa era minha, que ela sempre tinha sido.